Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, a tia Karen quer contar uma história que está escrita em Marcos, capítulo 4, versos 35 até o versículo 41. Todos nós temos medo de alguma coisa, não é verdade? Até mesmo os adultos têm medo. Seja de altura, do escuro, de cachorro, de cobra ou de alguma situação. Quando os papais começam a discutir em casa ou quando a gente deixa cair alguma coisa e quebra, a gente tem medo de levar aquela bronca. E na nossa história de hoje não foi diferente, porque tinham pessoas que estavam com medo e nós vamos descobrir que Jesus traz paz mesmo em situações muito difíceis. Jesus naquele dia estava cansado de tanto ensinar, ele e seus discípulos. E quando eles se sentiam assim cansados, eles entravam no barco e iam lá para o meio do mar, porque aí eles podiam descansar, porque as pessoas não davam espaço para Jesus, elas ficavam em cima querendo ouvir, querendo aprender mais dele. Então, naquele dia, eles pegaram o seu barco e foram para o meio do mar. E foram andando e as ondas bem leves, até que eles chegaram lá no meio do mar. E Jesus, com o balançar do barco, começou a ficar com sono. Então, ele foi e deitou lá num cantinho do barco, porque ele estava bem cansado. E dormiu. De repente, o vento mudou e começou a ficar bem forte. E o barco começou a se agitar. E os discípulos começaram a olhar assim para o lado e eles sabiam que uma tempestade estava vindo. Eles eram pescadores e eles conheciam quando o tempo mudava. De repente, começou a chover. Foi uma gotinha, outra gotinha e de repente começou a cair muita água. E não foi uma chuva fraquinha não, foi uma chuva muito forte. E o barco balançava e os discípulos tentando controlar aquele barco para que ele não virasse e eles começaram a ficar com medo. E eles esqueceram que eles estavam com Jesus no barco. Na Bíblia, lá em Isaías, tem um versículo que diz assim, Isaías 26, versículo 3. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Então, se nós confiamos no Senhor, Ele cuida de nós, mesmo que esteja numa situação muito difícil. E então, os discípulos começaram a ficar com muito medo e aquele barco balançando e aquela chuva caindo e a água começando a entrar no barco e eles tiravam a água de dentro, eles começavam a remar para ver se eles conseguiam sair dali e nada que eles faziam adiantava, conseguiam ajudá-los a sair daquela situação de perigo. Então, eles lembraram que Jesus estava lá e eles foram lá acordar Jesus. Mestre, acorde! A Bíblia diz assim, que os discípulos acordaram Jesus clamando, Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Claro que o Senhor Jesus se importa. Eles ainda não tinham entendido o propósito do Senhor Jesus ali na terra, que era morrer para perdoar os nossos pecados e nos salvar. E Jesus levantou. E sabe o que ele disse? Olha só o que a Bíblia diz. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. E sabe o que aconteceu? Isso mesmo, o mar se acalmou. O vento já não soprava mais forte e a chuva, tinha ido embora. E os discípulos ficaram admirados olhando aquilo e pensando assim, quem é este homem? Até o vento e o
mar lhe obedecem. Olha o poder do nosso Senhor Jesus. Ele tinha poder até mesmo na natureza. Ele disse para o vento acalmar, para o mar silenciar, e foi o que aconteceu. Com uma palavra do Senhor Jesus, a paz reinou. Apesar dos discípulos sempre andarem com Jesus, eles ainda não confiavam em seu grande poder. Eles não sabiam o que Jesus podia fazer. Por isso eles estavam com tanto medo naquele dia. Mas o Senhor Jesus, Ele pode nos ajudar em qualquer situação difícil que nós estejamos passando. Então, eu quero dizer para você hoje que Jesus, Ele tem poder até mesmo para te salvar do seu pecado. Se você ainda não conhece ao Senhor Jesus, se você ainda não entregou o seu coraçãozinho a Ele, eu quero pedir que você faça essa oração comigo, se arrependendo dos seus pecados e confiando a sua vida ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador e preciso do Senhor. Perdoe os meus pecados e venha morar em meu coração. Em nome de Jesus. Amém. E se você, criança, já conhece ao Senhor, confia a Ele a sua vida, confia a Ele a situação difícil que você está passando, o medo que você tem, pode ter certeza que o Senhor Jesus vai te ajudar. Se Ele tinha poder para cuidar daquelas ondas, daquele vento, daquele mar, para parar com tudo aquilo, o que Ele não pode fazer por você? Jesus pode fazer coisas impossíveis. Amém? Vamos orar? Pedindo a ajuda do Senhor Jesus? Senhor Deus, muito obrigada por estar comigo, mesmo em situações difíceis. Me ajude a vencer o medo e a confiar que o Senhor está sempre comigo. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até a próxima.